Olá galera, bem-vindos novamente ao Conexão EJA, eu sou o professor Edson Rangel e hoje a gente vai para a nossa segunda aula. A gente vai estudar sobre o método científico, ou seja, o coração da ciência, é o coração da biologia. O método científico, ele é o procedimento realizado para se chegar a uma determinada resposta sobre um assunto ou uma determinada questão. E a ciência, ela não é achismo, ela é método. É por isso que ela deve seguir passo a passo até chegar a uma determinada conclusão sobre um determinado fato. Bom, aqui está o nosso mapinha do método científico. Ele é um procedimento racional e sistemático. Mas, professor, o que quer dizer isso? Por que ele é racional? É porque ele usa a lógica, ele usa a razão, ele usa a explicação científica. Ele é baseado em dados. E ele é sistemático porque ele segue um passo a passo ordenado. Ele é feito por etapas ordenadamente, uma após outra, até se chegar à resposta que se deseja obter. E tem mais uma característica muito importante, galera. Ele é cíclico, porque ele nunca tem fim. Quando você consegue a resposta de uma determinada pergunta, aquela resposta gera uma outra pergunta e todo o método científico ali se repete. É como se fosse um ciclo que não tem fim. É por isso que a gente tem hoje em dia as pesquisas, né? Elas são realizadas na ciência através da metodologia ou do método científico para se obter várias e várias respostas para situações que a gente vivencia no nosso mundo. A pesquisa, ela utiliza da metodologia científica para poder nos dar a resposta para várias e várias situações cotidianas que a gente vive no nosso mundo. E aí, a metodologia científica, ela segue algumas fases que a gente vai ver agora. A primeira coisa que é feita na metodologia científica é observar o mundo ao nosso redor. Pensa comigo, vamos usar aqui o nosso exemplo da nossa aula. Você tem uma plantinha aí na sua casa, decorando a sua sala, decorando a sua varanda. Um belo dia você acorda e verifica que aquela plantinha, ela tá murcha. E aí você fez essa observação. A partir daquela observação, você começa a gerar alguns questionamentos, não é verdade? Você começa a pensar por que aquela plantinha ficou daquele jeito. E aí isso te desperta uma curiosidade, não é verdade? É por isso que o primeiro passo, então, da nossa metodologia científica, né, o nosso passo 1 aqui, vai ser justamente a nossa observação. Eu vou colocar aqui como nossa OBS. Então esse aqui é o nosso primeiro passo. Nesse mesmo cenário aí da plantinha. E depois, o que você fez, né? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Você fez o segundo passo da nossa metodologia científica. Você fez um questionamento. Você fez uma pergunta. Então na sua mente, a primeira coisa que veio foi: por que a plantinha tá dessa forma? O que aconteceu? E aí você quer o quê? Uma resposta, não é verdade? Quem pergunta quer a resposta. O nosso passo 3, gente, tem um nome específico, tá bom? Ele se chama isso aqui, ó, hipótese. A hipótese nada mais é do que uma resposta provisória para o seu questionamento. Ela é provisória por quê? Porque ela pode ser falsa ou ela pode ser verdadeira. Porque a hipótese, ela é passível de teste. E lembrando, tá, galera? Uma informação muito importante. Na ciência, um resultado negativo ou um resultado de dar errado também é um resultado, tá bom? A quarta etapa, então, gente, é justamente o teste. É a nossa verificação. O teste, ele é chamado de verificação. Porque a gente vai fazer o quê? Testar a nossa hipótese. Então, pensando novamente aqui no quadrinho da planta. Você acordou, primeiro observou, a planta estava murcha. E aí, você levantou um questionamento na sua cabeça. O que aconteceu com a planta? E aí você gerou a sua resposta provisória, a nossa hipótese, falta de água. E agora você vai fazer o quê? Verificar, você vai fazer o teste dessa hipótese. Você vai regar a plantinha. E aí, se você verificar que a plantinha, ela melhorou, ela saiu daquele estágio de murcho, né, e começou a ficar mais túrgida, mais cheinha, então a sua hipótese era verdadeira. Você testou e você teve uma informação correta. Mas e aí, se você vê que ela continua murcha? Então a sua hipótese era falsa. Ela não estava murcha por conta de falta d'água. Pode ser por causa de falta de sol, pode ser por causa de falta de nutriente. Aí você gera o quê? Outras hipóteses. E o teste vem justamente para estar dizendo se essas hipóteses são verdadeiras ou se são falsas. É assim que o conhecimento, ele é formado, tá bom, galera? A nossa quinta etapa é justamente a nossa conclusão. Ou seja, com aquilo que a gente fez, a gente vai concluir se a nossa hipótese estava verdadeira ou se a nossa hipótese estava falsa. Vamos supor que aqui você regou a planta e a planta voltou ao seu estado natural, sadio, normal. Então a sua hipótese era verdadeira. Realmente foi a falta de água que fez ela ficar naquele estado murcho. Qual que é a nossa sexta etapa? É o registro. O registro nada mais é do que a documentação. Na pesquisa científica, quando a gente usa a metodologia para descobrir alguma coisa, a gente tem que registrar isso daí. Sabe por quê? Porque a gente tem que descobrir aquilo ali e compartilhar essa informação. Não adianta eu descobrir um fato e ficar com essa informação para mim. Pensem lá em 2020 com a Covid. Se os cientistas do mundo inteiro não tivessem realizado seus testes, levantado suas hipóteses
e descoberto várias coisas e compartilhado isso, hoje em dia a gente poderia ainda estar no estado de pandemia. E aí a gente vai para nossa última etapa, que é a etapa 7, que é justamente o nosso eureka. É a nossa descoberta e aprendizado. A gente fez todo esse passo a passo e ao final a gente conseguiu aprender com aquilo ali e descobrir. A gente descobriu o quê? No nosso exemplo, que a planta estava murcha por falta de água e a gente aprendeu com isso. Viu como é rápido e fácil, galera, entender? A metodologia científica nada mais é do que a forma de trabalhar na biologia, nas ciências. É se construindo o conhecimento de forma precisa, né? De forma racional, sistemática, seguindo todo um passo a passo, seguindo etapa por etapa até chegar ali numa resposta, né? Chegou nessa resposta, acabou? Negativo. A partir dela são gerados outros questionamentos e aí começa o ciclo todo de novo. Por isso que o método científico, ele é cíclico. Então vamos recapitular aí. Ele tem 3 características: racional, ele é sistemático e ele é cíclico. Beleza? O eureka, ele é uma palavra que vem do grego, né? E reza a lenda que um cientista grego chamado Arquimedes, né, quando ele foi tomar banho ali na sua banheira, ele viu que quando ele entrou na banheira, a água da banheira transbordou. E isso ele entendeu um princípio físico muito importante, né? Que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O volume corporal dele ali dentro da banheira fez com que um volume igual de água saísse para ele poder entrar, né? E aí ele saiu gritando ali, empolgado, eureka, eureka, ou seja, né, descobri, encontrei. A ciência realmente é empolgante, né? E essa palavrinha eureka, então, vem do grego e quer dizer isso daí por conta dessa historinha aí do Arquimedes, tá bom, gente? Então vamos revisar o nosso mapa rapidinho? Bom, o método científico, então, ele é um procedimento que ele tem 3 características principais. Ele é racional, ele segue a lógica, ele é sistemático, ele tem todo um processo passo a passo ordenado que é realizado para se chegar a uma resposta, uma determinada resposta, e ele é cíclico. Ou seja, ele não é finito. Quando a gente acha uma resposta, gera-se uma nova pergunta e aí continua tudo novamente, né? Como uma roda aí que vai sempre girando. A nossa pesquisa, né, científica, ela é baseada nessa metodologia. E é através dela que a gente acha todas as respostas aí que os cientistas pesquisam, fazem testes e tudo mais. E o método científico, ele tem etapas. E qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é observar o mundo ao nosso redor, ver quais são as condições ali daquele ambiente, ver o que está diferente ou não está. A segunda etapa, a gente vai para a pergunta. Pensa lá na nossa plantinha, a gente viu que ela estava murcha e então a gente quis saber por que aquilo ali estava acontecendo. Com isso, a gente logo fez uma resposta provisória, que é a nossa hipótese. E a gente disse o seguinte: a plantinha, ela estava murcha por causa de falta de água. Bom, e agora o que faltou então nessa resposta provisória? A gente tem que testar para ver se ela é válida ou não, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Como que a gente fez o teste? A gente regou a planta. Quando a gente regou a planta, a gente fez essa verificação. E aí a gente observou e viu que a planta melhorou. Ela voltou a ficar ali inchadinha, ficar túrgida, né? Então, a gente concluiu que realmente a falta de água fez com que a planta murchasse. A gente foi para a nossa 5ª etapa, que é a da conclusão. A 6ª etapa, a gente fez o quê? O registro. A gente tem que registrar essa descoberta. No final de tudo isso, a gente faz o quê? Descobre e aprende. E aí recomeça tudo novamente. É o nosso eureka, eureka. Encontrei. É toda essa empolgação que eu quero de vocês aqui no canal, tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de método científico. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Me seguem lá no Instagram para as novidades, né? Para os reels que eu posto, né? Participem do sorteio que tá tendo, tá bom? Quando a gente chegar em 1000 seguidores lá no Instagram, eu vou sortear um kit maravilhoso, muito bacana do canal, com camisa, meia, boné. Vai ser super divertido e ainda vou fazer um vídeo com esse aluno que vai ser sorteado, tá bom? Se inscreve no canal do YouTube também, ativa o sininho para você não perder nada de novidade do nosso canal. Eu fico aqui, um forte abraço para todos, até a próxima aula, tá? Não existe idade pro aprendizado, a idade está no espírito. Até mais!